Boa noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui sobre o nosso primeiro estudo bíblico, que eu não consegui gravar, né? A nossa aula lá, que foi dada ao vivo. Então, estou gravando aqui para quem não conseguiu assistir. A partir da aula número 2, nós vamos conseguir gravar e não vamos ter mais esse problema. Então, todas as aulas serão gravadas para quem não tiver a oportunidade de estar presente ao vivo, poder assistir depois. Então vamos lá, vamos orar e que Deus nos abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco diante de Ti, coloco os irmãos que estejam assistindo esse vídeo também na Tua presença. Te louvo, Pai, te glorifico e te exalto, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda adoração. O Senhor é santo, é benigno, é fiel, é bondoso, é santo, é misericordioso. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos conduza, Pai, no estudo da Tua Palavra. Nos dá entendimento, Pai, da Escritura, para que nós possamos compreendê-la, mas além disso, guardá-la no nosso coração e obedecê-la. Porque certamente é isso que o Senhor exige de nós e é isso que cabe a nós fazer. Te obedecer, Pai. Reconhecer a santidade e o poder da Escritura e obedecer a Tua Palavra enquanto Teus servos e Teus filhos. Ser conosco, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a primeira reflexão que eu proponho para nós, enquanto estamos estudando a Bíblia, é o porquê nós estamos fazendo isso, né? Por que nós devemos estudar a Bíblia, afinal de contas? O que é a Bíblia, né? Vamos começar por essa reflexão. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. João capítulo 17, versículo 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nós podemos aprender da interpretação desses dois versículos? Bom, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo aqui ele escreve, para Timóteo, dizendo que Timóteo, a mãe dele era judia e o pai dele era grego. Então, como a mãe dele era judia, desde criança ele conhecia, o cânon do Antigo Testamento. É o que o apóstolo Paulo chama aqui de as sagradas letras. E o apóstolo Paulo diz então que a Escritura podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia ela é muito importante porque o conteúdo dela nos torna sábio para um conhecimento que, se crido, se nós depositarmos fé nisso que a Escritura nos ensina, nós podemos ser salvos, por essa fé em Cristo Jesus. Além disso, o verso 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, tá certo? E que o homem que a conhece, ele é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, uma vez que a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus, isso por si só exige de nós que nós venhamos nos submeter a ela e recebê-la como ela é, ou seja, como palavra de Deus. Então, nós devemos nos aproximar da Escritura Sagrada sabendo que nós estamos diante do próprio Deus, daquilo que o próprio Deus diz, que cabe a nós nos esforçar para compreendê-la e em seguida, depois de entendido o significado do que Deus quer para nós, que nós venhamos obedecê-la. Ela não depende do testemunho de alguém para que deva ser aceita por um cristão. Ela é a própria palavra de Deus. E João 17,17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós conhecemos a Escritura, nós conhecemos a própria verdade. Então, nós podemos colocar a conclusão nos seguintes termos. Portanto, a Bíblia é inspirada por Deus e contém um conhecimento verdadeiro de Cristo que, se crido, opera salvação e transformação de vida do crente. Bom, mas o que a Bíblia nos ensina, assim, em termos gerais? Nós podemos falar aqui sobre alguns tópicos principais que a Bíblia nos ensina.
esse conhecimento verdadeiro, né, que o apóstolo Paulo diz lá para Timóteo, que se crido pode operar a salvação. A Bíblia nos ensina sobre a Trindade, né, um Deus triuno, a identidade de Deus, os seus atributos, que Ele é santo, poderoso, soberano, misericordioso, amoroso. Ela nos ensina a vontade de Deus para que nós possamos obedecê-la. A Escritura nos ensina sobre a criação do mundo inteiro, esse universo que nós vivemos, né? Como ele veio a existir, quem o criou, como que isso se deu. A Bíblia fala sobre isso, especialmente sobre o homem, né? Sobre a nossa raça, de onde viemos, né? Como surgimos, para onde vamos. Essas perguntas que há muito precisam de respostas. A Escritura nos dá essas respostas. Ela nos fala sobre a relação de Deus com o homem, né? Que nós fomos feitos à imagem de Deus e à sua semelhança. Fala sobre a intervenção do pecado, né? Quando o pecado surgiu na humanidade, nós decaímos daquele estado original que Deus nos criou. E fala também sobre o plano redentivo de Deus para o homem e para a criação. O plano que Deus já tinha previamente estabelecido para nos reconectar com Ele após a nossa queda, após o pecado, que também não o pegou de surpresa, Ele já sabia disso. Bom, esses são alguns tópicos gerais aqui que eu coloquei, que tudo isso a Escritura nos ensina. Então, é muito importante que a gente conheça a Bíblia, né? Talvez a gente, como cristão, carrega a Bíblia para cá, para lá, fala sobre a Bíblia, leva para a igreja, já abriu ela muitas vezes, e nesse cotidiano a gente perde de perspectiva a riqueza das Sagradas Escrituras e a sua, digamos assim, sacralidade. Ela é, de fato, a palavra de Deus e a verdade. Então nós temos um poderoso instrumento nas nossas mãos e nós devemos usá-lo, usar e abusar da Escritura, estudar muito, obter o máximo de conhecimento dela, de sabedoria, porque a eternidade depende disso e até a nossa qualidade de vida, a maneira como nós vivemos, pode ser muito transformada por meio do conhecimento da Escritura Sagrada. Então, resumo, a Bíblia ela é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Ela nos revela a verdade em que devemos crer. Esse é um aspecto doutrinário da Bíblia. Ela nos revela o que devemos crer, qual é a verdade, para que a nossa vida seja uma adoração a Deus em espírito e verdade. Esse é um aspecto prático. Ou seja, para que nós possamos viver uma vida de verdadeira adoração a Deus, como Ele exige de nós, na prática, no cotidiano, no dia a dia, em todas as dimensões da nossa vida, antes nós precisamos de conhecimento doutrinário. Se nós não nos apossarmos desse conhecimento doutrinário, do que é que a Bíblia nos ensina que é a verdade, que nós devemos crer, será impossível que nós tenhamos uma vida prática de adoração a Deus como Ele quer, como é do seu agrado. Tá certo? Bom, mas a Bíblia Sagrada ela é um livro extremamente complexo. Como assim, né? A palavra Bíblia, na verdade, né, do grego biblion, é um complexo, um compilado de livros. E a Bíblia ela é ao mesmo tempo igual e diferente de todos os outros livros. A Bíblia ela é diferente, nós já explicamos aqui. Por que ela é diferente? Porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é o único livro verdadeiramente inspirado, cujo ensino é autoritativo da vontade de Deus, ao qual nós devemos de fato nos submeter a ele. É um livro sagrado. O Espírito Santo inspirou homens para que eles registrassem a sua vontade. E é muito lindo, muito impressionante, glorioso nós percebermos que a Bíblia foi escrita de fato ao longo de milênios, em vários lugares, por diferentes homens, mas ela tem uma harmonia, ela conta uma só história, né? Por quê? Porque o verdadeiro autor é mesmo o Espírito Santo. Mas qual que é a diferença? Bom, essa é a diferença. Qual que é a semelhança entre a Bíblia Sagrada e os demais livros? A semelhança é que, tal como todos os outros livros, a Bíblia Sagrada ela foi escrita por homens de carne e osso, homens de verdade que viveram em algum lugar da terra, em algum lugar no tempo, que tinham uma língua própria e escreveram num gênero literário particular. Bom, vamos aprofundar um pouquinho aqui sobre essas complexidades da Escritura. Em primeiro lugar, você sabia que a Bíblia foi escrita em duas línguas já mortas? O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego? Ninguém mais fala essas línguas. Nenhuma sociedade, né, nenhuma nação fala essas línguas, são línguas mortas. Então isso por si só já nos distancia demais da Escritura Sagrada. O que nós temos hoje em dia são traduções, né? Temos
Não, sim, os originais, né? Temos transcrições originais nas línguas originais, é o que eu quis dizer. Mas essas línguas já estão mortas, né? Então, se é por vezes difícil compreender o significado, por exemplo, de um texto em inglês, imagina o significado de um texto em hebraico, em grego, que já não são mais falados por nenhuma sociedade. Então isso já nos distancia um pouco da escritura. Temos uma complexidade cronológica. Os livros da Bíblia foram escritos há milênios atrás, né? Sei lá, no espaço de quantos milênios, né? De Gênesis até os livros do Novo Testamento. Então, poxa, se é complicado, às vezes a gente lê um livro que foi escrito 300 anos atrás, em um contexto diferente, imagine esses livros de milênios atrás. Temos aí mais uma complexidade que precisa ser vencida para que nós possamos ter acesso à escritura. Complexidade espacial, os livros foram escritos em diversos lugares do mundo, na Ásia, na Europa, na África, no norte da África, se eu não me engano, não sei, no Oriente Médio, mas o fato é que foram vários os lugares em que esses livros foram escritos. Temos a complexidade literária, que eu acho que é o mais importante. Veja bem, esse compilado de livros na Bíblia, eles são escritos em diferentes gêneros literários. O que isso quer dizer? O livro de Gênesis, por exemplo, é uma narrativa. Conta uma diversa sequência de acontecimentos. São narrativas de acontecimentos. A história de Abraão, para onde ele foi, ele conheceu, saiu lá da terra dele, com Sara, desceu para o Egito, Deus prometeu numa determinada ocasião, fez uma cerimônia para selar uma aliança, aí nasceu Isaac. Quer dizer, é a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas e tudo mais. Isso já é completamente diferente, por exemplo, dos livros de sabedoria e de poesia. O livro de Provérbios já não é uma narrativa, não se conta uma história. São máximas de sabedoria que o Espírito Santo revelou, né? A estrutura do livro e, portanto, a maneira de interpretar esses textos é diferente, né? A gente sabe, se você lê uma poesia ou um livro que conta uma história, as regras de interpretação são bem diferentes. E a gente precisa respeitar essas regras para que nós possamos absorver esse conhecimento que o apóstolo Paulo nos diz que pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos os livros proféticos que originalmente foram feitos para ser lidos, né? A profecia ela tem essa característica da oralidade. Os profetas profetizavam de forma oral, e aí depois aquilo era registrado por escrito. Por vezes, até quando a gente lê os livros proféticos, a gente se perde, já não sabe mais qual profecia que é para qual rei, para qual nação, enfim, tem essa característica difícil. Nós temos também o gênero das biografias, né? Entre parênteses, não é bem uma biografia, que é o caso dos evangelhos, que conta a história de uma pessoa em específico, o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos as epístolas ou as cartas do apóstolo Paulo, né? As cartas são escritas por alguém, para um outro alguém, um destinatário em específico, uma pessoa ou uma comunidade de fé, uma igreja, muitas vezes para resolver um problema em específico. Então, a carta é um excelente exemplo de gênero literário para a gente explicar a importância de se levar em consideração o gênero literário em questão para a interpretação, né? Então, suponhamos que eu escrevo uma carta para um amigo meu, porque ele está me pedindo conselhos do matrimônio dele, me revelou um problema lá em específico, a esposa dele está com uma depressão profunda, e aí ele me pede conselhos. E aí eu escrevo uma carta para ele, dizendo que então ele deveria tomar tais e tais medidas. Agora imagina se alguém pega essa carta e ignora que ela foi escrita para esse amigo meu, para aconselhá-lo nesse contexto específico de uma esposa que está com depressão. Será que as coisas que eu afirmei nessa carta, tiradas desse contexto, vão retratar a verdade da minha intenção, da minha vontade, ao me comunicar com esse amigo por carta? Com certeza não. Então, quando nós lemos as cartas, nós precisamos levar isso em consideração para que a gente possa chegar ao significado adequado e equilibrado da Bíblia, tá certo? Então, olha só, para chegarmos à verdade revelada na Escritura, nós precisamos efetuar uma interpretação saudável e equilibrada que leve em conta as duas naturezas dos livros bíblicos, divina e humana. Exagerar a natureza divina da Escritura pode nos conduzir ao equívoco do misticismo infantil. Então, suponhamos que eu pegue a Bíblia e fale assim, não, que conversa é essa de gênero literário?
Pouco importa se isso aqui é um livro de sabedoria, se isso é uma narrativa, se isso é um livro de poesia, se isso é uma epístola, se é um evangelho, se é um gênero apocalíptico, né? Não importa, isso aqui é tudo palavra de Deus, tem que ser interpretado do mesmo jeito. Com certeza eu vou cair num misticismo infantil, eu vou dar ênfases em pontos que não deveriam ser enfatizados e que, se eu estivesse levando em conta o gênero literário, eu estaria precavido e protegido dessas más interpretações. Em contrapartida, se eu exagerar a natureza humana da escritura, ou seja, começar a falar, não, isso foi tudo escrito por homem de carne e osso, não foi? Foi um homem que pegou uma pena, tinta e escreveu no pergaminho, não foi? Eu vou cair num academicismo estéril, ficar ali supervalorizando as regras dos gêneros literários e perder de vista a vontade de Deus. Esquecer que o Espírito Santo registrou nesses livros a sua vontade para a edificação do povo de Deus, e vou perder esse conhecimento que o apóstolo Paulo me ensina, que pode me tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a interpretação tem que ser equilibrada. Preciso levar em consideração o aspecto divino e esse aspecto humano da Bíblia Sagrada. Bom, a própria experiência nos mostra como que é fácil a gente fazer uma interpretação equivocada da Escritura, né? Ou pelo menos variada, quando não oposta. Tenho certeza, se você que me escuta é um evangélico aí há muitos anos, você, ao frequentar diferentes igrejas, por vezes nós temos uma sensação que nós estamos até em religiões diferentes, tamanha divergência doutrinária. Lembra que eu disse no início que primeiro a gente tem esse aspecto doutrinário da Bíblia, é aquilo sobre o que se deve crer, para que em seguida a gente tenha uma vida prática de devoção a Deus? Então, quando a gente altera a doutrina, certamente a prática vai ser mudada. Então, quando você frequenta igrejas cujas doutrinas são muito diferentes, a espiritualidade daquela congregação vai ser muito diferente uma das outras. As maneiras como as pessoas encaram o mundo espiritual, as verdades reveladas na Escritura, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na relação ovelha-pastor, relação marido e mulher, enfim, tudo muda. E isso é prova de que a Escritura ela é complexa e que a gente tem que tomar cuidado, porque na prática a gente vê muita variação, mas se é só uma palavra, um só Deus, por que tanta variação? Então temos que tomar cuidado com isso, né? Olha aqui alguns exemplos que eu listei de divergências que nós encontramos entre as igrejas, né? Doutrinas fundamentais, nós temos igrejas aí cuja tradição é calvinista, né? Aquela história da soberania de Deus, da predestinação, que Deus, antes da fundação do mundo, já decretou todas as coisas, inclusive elegeu aqueles que serão salvos e que serão condenados. Em contrapartida, nós temos também a doutrina arminiana, que coloca uma ênfase no livre-arbítrio, que ensina que o ser humano tem livre-arbítrio, que cabe a mim e a você decidir por Cristo ou não, e que Deus nos concede esse livre-arbítrio. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, só estou mostrando que há divergência doutrinária. Temos divergência doutrinária quanto à forma de governo da igreja. Algumas igrejas são episcopais, ou seja, todo o poder está concentrado nas mãos do líder, de um homem. Ele conduz a congregação, ele governa a igreja segundo a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento, o que ele acha que é correto. Outras igrejas são governadas por meio de um presbitério, ou seja, um conselho de presbíteros que juntos, em comum acordo por votação, vão tomar as decisões principais da igreja. Esses presbíteros são eleitos pela congregação e têm um mandato ali de alguns anos, né? E temos também um modelo de governo congregacional, em que toda a congregação tem poder de voto ali em tudo que vai acontecer na igreja. Tá aí mais uma diferença, não da doutrina em si, mas da forma de governo, que não deixa de ser uma divergência doutrinária, porque é a Bíblia que nos ensina como que a igreja deve ser governada. Temos divergência também quanto a condutas reprovadas ou não. Tem igreja que acha um absurdo as pessoas, sei lá, consumirem bebida alcoólica. Outras não, tá tudo bem, desde que a pessoa não tenha problema de alcoolismo ou não se exceda. Algumas igrejas traçam regras, inclusive para a forma de vestir dos membros, outras não. Enfim, liturgia do culto. Tem igreja que canta muitas músicas, outras canta só um pouquinho. Tem igreja que bate palma e dá glória a Deus. Outras são mais calmas, tem um culto mais ordeiro. Quer dizer, até a arquitetura da igreja varia, né? A cor das paredes, a altura do templo, enfim, tudo isso é variado. E isso nos mostra como que, de fato, a Escritura é complexa e nós temos que tomar cuidado para a gente compreender
qual que é a verdade fundamental que a palavra de Deus nos ensina. E uma excelente aliada para nos ajudar nesse entendimento do que a Bíblia nos ensina se chama tradição, tá certo? O que é tradição? Nós vamos falar aqui especificamente sobre tradição teológica. Mas o que é tradição? A gente pode dizer que tradição são pressupostos de uma comunidade transmitido pelas gerações. Nós temos, por exemplo, uma tradição idiomática. Por exemplo, no Brasil nós temos a tradição idiomática do português. Nós falamos português porque os nossos antepassados falavam português e os antepassados antes deles falavam português e os outros anteriores também falavam português e o idioma foi sendo passado de geração em geração, porque é assim que nós aprendemos, né? Nós absorvemos os ensinamentos dos antepassados e por nossa vez transmitimos para as gerações subsequentes. Tradição religiosa, nós temos países que são essencialmente católicos, outros islâmicos, outros protestantes, outros hindus, outros budistas, tradições políticas, formas de governo diferenciadas, presidencialismos, parlamentarismo, monarquia, ditadura, teocracia. São tradições, isso vai sendo passado de geração para geração. Temos tradição gastronômica, né, no nosso país, no Brasil, você vai no sul, tem churrasco, vai no nordeste, tem cuscuz, carne de sol, sei lá, vai no norte, no Pará, tem açaí, enfim, não sei, é muita riqueza, mas existe essa tradição esportiva. O nosso país é conhecido, né, por ter muita tradição no futebol, etc e tal. E um outro exemplo muito bom de tradição é tradição familiar. Todo mundo que se casa sabe bem o que é tradição. Quando nós entramos num casamento, nós trazemos conosco toda uma tradição, uma forma de enxergar a vida que nós acreditamos que é a forma correta de se viver. E quando isso entra em choque com o nosso cônjuge, com a tradição dele, e aí nós vemos que de repente não é só aquele nosso jeito que é o correto, né? Era apenas a nossa tradição. Existem outras formas também de se viver e a gente precisa se adaptar. Mas onde houver civilização humana, haverá tradição, porque é assim que o ser humano foi feito. Ele tem essa natureza social e essa natureza geracional e cultural, de acumular conhecimento, de acumular costumes, entendimentos e passar isso para as gerações subsequentes. É uma peculiaridade da própria raça humana. Bom, mas tradição teológica, Vitor, essa tradição teológica, ou seja, uma forma de entender e transmitir o significado do texto bíblico, é bíblica? A Escritura recomenda uma tradição teológica? Sim. Êxodo, capítulo 12, versículo 23 a 27, diz o seguinte: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Bom, vamos dissecar esses versículos aqui. No versículo 23, a Escritura Sagrada nos registra um fato histórico. Nós estamos aqui, deixa eu contextualizar, estamos aqui diante daquele episódio em que Deus decide libertar o seu povo que estava escravo no Egito por meio de Moisés, e aí tem todas aquelas pragas, e nós estamos aqui na última praga, que é a praga do assassinato dos primogênitos, né, da morte dos primogênitos. E aí Deus manda então o povo sacrificar um cordeiro, passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais, né, das casas das famílias dos hebreus, para que quando o anjo da morte passasse e ele visse aquele sangue seria um sinal de que aquele era o povo que tinha uma aliança com Deus e o anjo da morte não entraria naquela casa. Entraria somente na casa dos egípcios e somente os primogênitos dos egípcios iriam morrer. E aí, no verso 23, a Bíblia registra esse acontecimento histórico. Olha, o anjo da morte vai passar para ferir os egípcios. Quando ele vê o sangue, vai ser o sinal. Isso é um fato histórico. Versículo 24, o Senhor Deus institui um sacramento. Olha, quando vocês entrarem na terra prometida, esse ritual, que é a Páscoa, vocês devem observá-lo ano após ano. Então, fato histórico, o sacramento que deveria ser observado naquela oportunidade e em todos os anos subsequentes.
ano após ano. E depois do versículo 25, 26 e 27, há o registro aí da transmissão geracional do significado da palavra de Deus, que nós podemos chamar de tradição teológica. Olha o que diz a Escritura. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Veja bem, eles receberam, os israelitas, eles receberam esse mandamento divino de transmitir o significado da Páscoa. Não bastava praticar o ritual da Páscoa. O Senhor diz, quando seus filhos perguntarem que rito é esse, vocês vão trazer para eles todo o significado teológico em volta desse rito. O que aconteceu? Quem é o Deus que vocês servem? O que ele fez em favor de vocês? Como foi que ele fez? Porque Deus os salvou graciosamente. Foi Deus que decidiu, que ouviu o clamor do seu povo e decidiu salvá-los. Então, quando eles fossem celebrar a Páscoa e fossem explicar para os seus filhos o significado daquele ritual, esse conceito, essa teologia da graça deveria estar inserida na explicação. Olha, Deus nos salvou, ele se lembrou da aliança feita com Abraão, o nosso ancestral, e ele nos livrou, tá certo? Eles deveriam explicar que Deus é poderoso, que ele efetuou juízo sobre os deuses do Egito, que ele é o único Deus verdadeiro, que não admite que nós venhamos adorar outros deuses. Então compreende a transmissão teológica a transmissão do significado teológico daquele ritual. Eles não poderiam explicar aquele ritual de qualquer forma, sei lá, associar ele ao dilúvio, por exemplo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus manda que eles transmitam esse entendimento para os seus filhos. Nada mais é do que uma tradição teológica, tá certo? Eles deveriam, por exemplo, explicar essa questão da graça que eu já falei. Por exemplo, a doutrina da expiação substitutiva, dizer, olha filho, na verdade, Deus mandou que nós sacrificássemos um cordeiro, então o sangue do cordeiro foi derramado em nosso favor, ele morreu no nosso lugar. Já havia aí uma sombra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sobre a onipotência divina, essas são as implicações teológicas corretas atreladas ao sacrifício da Páscoa e que os hebreus deveriam transmitir geração após geração, para que a fé, a teologia deles fosse guardada. Bom, um exemplo aqui de uma implicação teológica falsa. Eles poderiam realizar o sacramento da Páscoa, mas transmitir uma tradição teológica equivocada. Por exemplo, eles poderiam dizer que eles foram salvos por suas obras. Deus nos salvou porque nós somos bonzinhos, os egípcios eram do mal, eles faziam coisas ruins e nós não, é por isso que nós somos salvos. Fomos salvos, nós merecemos. Essa seria uma implicação teológica completamente equivocada e que eles poderiam perfeitamente passar para os seus filhos, mas não deveriam. Não foi isso que o Senhor falou, tá certo? Ou então uma teologia do sacrifício, que os hebreus foram salvos porque ofereceram algo em troca para Deus da sua salvação. Essa seria uma maneira de corromper o significado teológico da Páscoa, tá certo? Então, a tradição teológica, ela nos ajuda a manter o significado da palavra de Deus, da Escritura, esse significado correto que o apóstolo Paulo fala, esse conhecimento que, se crido, pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, quem deve poder dizer qual é o significado teológico adequado que o texto da Escritura nos revela? Tudo bem, Vitor, nós já entendemos que a Escritura é inspirada, que ela contém esse conhecimento e que nós temos que preservar o sentido dela. Mas quem vai dizer qual é o sentido correto? Certamente é a igreja. Bom, a igreja, ela é uma instituição. Como assim? A igreja é uma instituição na medida em que é um corpo organizado e autoconsciente de pessoas que se identificam com uma causa e que reconhece uma estrutura de autoridade ministerial. Essa foi a maneira que Deus decidiu preservar a sã doutrina, a transmissão por gerações do significado teológico adequado. Foi por meio da igreja, É uma estrutura de poder
por meio de uma estrutura de poder que a igreja pode transmitir a verdade de geração em geração. Vamos falar aqui sobre alguns exemplos de autoridades que a igreja reconhece. A igreja reconhece a autoridade da palavra de Deus. A escritura sagrada é a autoridade máxima para a igreja. Lembra o que nós falamos no início? Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então, para a igreja, não importa o que qualquer homem diga. Se aquilo está em choque com o que a escritura nos ensina, aquele ensino deve ser rejeitado. Ele tem que ser reprovado. Porque a escritura, ela é a maior autoridade, tá certo? Então nós já temos aí uma estrutura de autoridade e poder, que é encabeçada pela escritura sagrada. Um outro exemplo, o passado. O passado é uma autoridade sobre nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os atos salvadores de Deus, por exemplo, o chamamento de Abraão, a libertação do povo no Egito, a encarnação de Cristo, a sua crucificação, a sua ressurreição, todos esses atos que Deus cumpre na história do seu plano redentivo, eles aconteceram no tempo, no Cronos, no nosso tempo cronológico, de maneira que o que aconteceu no passado é importante e relevante para a gente. A gente não pode descartar o passado, porque foi assim que Deus nos fez, pessoas inseridas no tempo. E é no tempo que ele promove os seus atos salvadores. Então nós temos que olhar para trás, ver o que Deus fez, para que isso nos instrua e nós possamos aprender. Então a igreja reconhece em sua estrutura de autoridade e poder a escritura sagrada, o passado, e tem mais um elemento aí nessa estrutura. São os homens oficialmente encarregados de transmitir a tradição teológica de uma geração à outra. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. A relação entre doutrina e estrutura da igreja. Bom, olha o que diz Romanos capítulo 10, do verso 9 a 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse texto aqui é um texto do apóstolo Paulo em que ele resume uma doutrina básica que o homem ou a mulher, as pessoas precisam conhecer para que elas sejam salvas. Olha só o que ele diz. Nós precisamos confessar com a boca o que? Jesus como Senhor. Dizer que Jesus é Senhor é uma doutrina. Isso está recheado de implicação teológica a respeito de quem é Cristo, o que ele fez, a herança que nós temos com Cristo, se cremos nele, só na frase Jesus é Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A nossa salvação, ela está vinculada à nossa fé em um acontecimento, ou seja, que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Bom, esses dois versículos do apóstolo Paulo, Romanos 10, 9 e 10, ele diz respeito a um conhecimento doutrinário básico, não é muita coisa, mas que é necessário para que alguém ingresse na igreja. É assim que nós somos salvos. É assim que nós somos admitidos, digamos assim, no corpo de Cristo. É algo bem básico, mas é necessário. Se você não crê que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos e você não confessa Cristo como Senhor, você está inapto para pertencer ao corpo de Cristo. Então a doutrina, ela é importante. Desde o nosso ingresso na igreja, a doutrina, ela é fundamental e ela é relevante. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele não fala nada aqui a respeito de experiência psicológica ou algum tipo de sentimento como pré-requisito para que alguém faça parte do corpo de Cristo. Muitas vezes, sentimentos, experiências psicológicas acompanham a conversão de uma pessoa. Isso é natural. Nós estamos em contato com verdades eternas, com algo muito poderoso. É um momento em que o Espírito Santo nos convence de uma realidade espiritual. Então pode ser sim que isso seja acompanhado de emoções. Mas os requisitos são doutrinários, tá certo? Não necessariamente emoções vão nos acometer e nem experiências psicológicas. Agora, o conhecimento dessa doutrina básica é indispensável e a palavra de Deus, ela é clara quanto a isso. É curioso que, assim como o ingresso de alguém na igreja exija o conhecimento de doutrina, a exclusão, porque a Bíblia prevê casos em que pessoas devem ser excluídas da igreja, também está atrelada à doutrina, mas agora é a corrupção da doutrina. Romanos capítulo 16, versículo 17.
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então existem pessoas que promovem escândalos e divisões na igreja por meio da corrupção da doutrina sã, da sã doutrina, da tradição apostólica, do significado do evangelho, daquilo que a Bíblia nos ensina. Essas pessoas, o apóstolo Paulo nos recomenda que nós não congreguemos com eles, nós devemos nos afastar deles. Então, meus irmãos, para aqueles que não gostam muito do termo doutrina, nós temos aqui um problema, porque a Bíblia fala muito sobre doutrina e a doutrina ela é fundamental, né? Nós só começamos a pincelar e nós já descobrimos que doutrina é fundamental para entrar na igreja e ela também é um balizador para eventualmente pessoas serem excluídas da igreja, tamanha a importância da doutrina. Bom, se o ingresso na igreja está associado a um conhecimento básico, doutrinário, é natural que o amadurecimento espiritual dos crentes esteja associado a um aprofundamento do conhecimento doutrinário. E é justamente por falharem nesse ponto que o apóstolo Paulo repreende os coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja só, o apóstolo Paulo repreende os coríntios, dizendo que não os pôde dar alimento doutrinário sólido, porque eles ainda eram muitos infantis na espiritualidade cristã e precisavam de leitinho espiritual. E essa fragilidade doutrinária deles fazia com que eles dessem fruto para a carne, ou seja, havia ciúmes e contenda entre eles. O apóstolo Paulo diz que eles são carnais e andais segundo o homem. Quer dizer, a ignorância doutrinária está diretamente conectada com falta de maturidade espiritual. A maturidade espiritual nada tem a ver com misticismo, com experiências misteriosas que muitas vezes as pessoas querem colocar uma ênfase para dizer como são espirituais, e eu não estou negando aqui a possibilidade de experiências místicas, experiências misteriosas espirituais, mas o fato é que a Bíblia em momento nenhum coloca a nossa maturidade espiritual em conexão com esse tipo de experiência. Não, o balizador é o conhecimento doutrinário. Hebreus capítulo 6, verso 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, o autor da carta aos Hebreus também nos exorta aqui a avançarmos no conhecimento doutrinário e não ficarmos naquele conhecimento básico e fundamental por toda a vida. Nós precisamos avançar, crentes. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. E isso se consegue por meio do aprofundamento do conhecimento doutrinário. Tá certo? Então a conclusão é que a doutrina é sempre importante. Para a conversão de alguém, exige-se um conhecimento doutrinário básico. Mas para o amadurecimento espiritual, a Escritura nos ensina que devemos progredir adquirindo entendimento da doutrina bíblica. Resumão da aula de hoje, estou finalizando. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a própria palavra de Deus. Tudo que ela apresenta, nós precisamos nos submeter, porque ela nos ensina a verdade, tá certo? Mas ela é um livro complexo, que foi escrito por seres humanos, em gêneros literários determinados, que nós precisamos conhecer, é nosso dever, o quanto a nossa capacidade nos permita. Não estou dizendo que todos têm que ser teólogos, especialistas, e que aqueles que não receberam uma educação apropriada estão excluídos do reino de Deus. De maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que a Escritura Sagrada foi feita assim por Deus em sua soberania, e cabe a nós absorvermos dela o máximo de conhecimento que seja permitido. E isso nós fazemos dominando esses gêneros literários e pela fé com auxílio do Espírito Santo. Vimos também que a Bíblia recomenda
uma tradição teológica pelas gerações, ou seja, que nós devemos apreender o significado adequado da Escritura e que isso deve ser transmitido geração após geração, que devemos ter cuidado para não tirarmos da palavra de Deus significados equivocados. Não é assim que funciona. Aprendemos também que a maneira correta de transmitir esses significados teológicos é através da igreja. Ela tem a estrutura de poder e autoridade determinada por Deus para que a palavra, a verdade, seja resguardada geração após geração. E por fim, que o conhecimento doutrinário ele é muito importante, tanto para entrar na igreja, quanto para a gente amadurecer. Crente que não se aprofunda na doutrina não amadurece espiritualmente. E além disso, o conhecimento da doutrina é importante, inclusive, para que a gente venha, infelizmente e eventualmente, se necessário for, excluir pessoas da igreja e não manter comunhão com elas. Esse é o ensinamento do apóstolo. Eu encerro aqui o estudo bíblico de hoje e o resto fica para a próxima aula. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra e pela instrução. Pedimos, Pai, pela aplicação dessa palavra ao nosso coração, por meio do teu Santo Espírito, que o Senhor nos guie na verdade, nos livre do engano, da mentira, de toda a lei dos homens, Pai. Nós estamos em busca da tua lei, que é verdade, que é vida e que tem poder para nos salvar. Sê conosco e nos ajuda pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.